O Romero lembrou ali, né, que 64 que ele teve o surto e tudo. E muito se propaga dentro da internet o lance, né? Ele teve inveja dos Beatles, os Beatles lançaram não sei o quê, daí ele foi e lançou o Pet Sounds e tal. Ele criou, talvez, a gente não pode afirmar, né, uma grande expectativa para o Pet Sound, que fez um sucesso muito bem lembrado com o Romero, não sei se com o Romero ou com o Griggs, aqui pela crítica, entre os músicos, na Europa. Mas com o público nos Estados Unidos, não. Mas isso tem muito a ver com a expectativa do público dos Estados Unidos, que esperava o mesmo sempre, né? Mas vocês acham que isso, de não ter sido uma unanimidade entre os fãs da banda, afetou ainda mais ele? Eu acho que não tem como não afetar, né? A gente lembra, inclusive, da desilusão dele. Vamos pegar a narrativa do filme. Eu lembro também disso no livro que eu li. É claro que isso mexe, né? Porque é como se ninguém entendesse. Tem que acender a luz. É como se ninguém entendesse aquilo que para ele é tão claro, né, cara? Que aquela era a música que ele queria fazer, né? E eu acho que isso não tem como ser frustrante, né, Sal? Porque ninguém quer ser reconhecido pós-mortem, né? Tu quer ser reconhecido em vida, tu quer celebrar o que tu tá fazendo. Em vida. Esse é o grande barato, né, cara? E eu acho que deve ter sido muito duro isso pro Brian, assim, como realmente a gente sabe que foi, né? Porque ele não precisava provar nada para ninguém, o que ele ouvia, a forma como ele via a música, mas parece que ninguém mais entendia isso, né? E a gente tá falando também de outra coisa. Eu lembro que no papo lá com o Peninha, a gente falou do lance do Empire Burlesque, anos 80, era um outro contexto, era um outro artista, outro tipo de... E óbvio que eu tô falando de um disco muito menor do que extremamente menor, não tô comparando uma coisa com outra. O que eu quero dizer é que muitas vezes a crítica vira um arremedo. Alguém diz, isso é uma droga, isso não tem a ver com a banda, isso o artista tá fazendo música para ele, só para ele, não tá fazendo pro público. Essas coisas acabam se propagando, e eu não lembro exatamente, e aqui não li exatamente a crítica, o que a crítica disse sobre o álbum na época, mas o próprio fato de não ter vendagem, a gravadora não acreditar, é óbvio que isso faz com que mingue todas as expectativas, né? Porque hoje é muito fácil, é um lugar comum. Tu não vai ver nenhum maluco falando mal do Pet Sounds, né? Ninguém vai falar mal do Pet Sounds, não tem como falar mal. Se alguém falar mal do Pet Sounds hoje, interna, né? Tu pode até dizer assim, eu não gosto dos Beach Boys, o Pet Sounds não fala pro meu coração, que eu sinto muito, mas ninguém vai dizer que esse álbum é um álbum desprezível, né? Não tem como falar isso. Infelizmente. Tem que ouvir até ser. Tem que ouvir até bater. É engraçado isso. A pessoa pode não gostar dos Beach Boys mesmo, mas o Pet Sounds, ele é uma coisa supra-banda, ele é uma coisa supra-gênero. Eu até uma vez fiz, quando teve aquele documentário da Disney sobre os Beach Boys, que é um ótimo documentário, chapa branca, evita polêmica, mas é uma delícia, cara. Uma delícia. Eu vi. E aí eu fiz um top 10 de discos do Pet Sounds, dos Beach Boys. Não coloquei o Pet Sounds. E no final eu falei, ó, Pet Sounds não tá nessa lista, porque ele não pode ser comparado com os outros. O Pet Sounds é uma obra humanitária, amigo. O cara aqui tem que ganhar um Nobel, não é um Grammy. Não é assim, vai ganhar um Grammy, melhor álbum, não. Como um Nobel. Você bota na equação, parece que você tá roubando, né? Tá tentando com o Dream Team. Não, Pet Sounds é disco pro Netanyahu ouvir e se converter numa boa pessoa. Você sentar o Ayatollah Khamenei e o Netanyahu na mesma sala, colocar o Pet Sounds e fazer as coisas ali. É uma coisa diferente. O Pet Sounds é essa coisa diferente. Mas eu entendo que o Brian, ele teve essa questão, né? A história é famosa, né? Ele escuta o Rubber Soul, ele incrível, ele nem escuta o Rubber Soul em inglês, ele escuta o Rubber Soul todo arrebentado dos Estados Unidos. Entende ali uma unidade, veja, né? Faz o Pet Sounds, os Beatles, né, faz o Sgt. Pepper, aquela coisa toda, mas a resposta, né, nessa disputa, assim, tem o Today no meio, mas é muito interessante que ele tem o reconhecimento também da Wrecking Crew, né, do Paul McCartney, do John Lennon. Eu acho que isso para ele também era muito relevante. Era uma chancela mais importante que o do público e da crítica, né? Não tem outra, né? Porque a gente tem que... o Beach Boys era aquela banda que tinha no início o empresário era o pai, a Capitol dominando tudo. Então era aquela banda realmente que o Brian vai libertando ela das amarras
ali do sistema fonográfico, do mercado fonográfico ali, porque diferente de outras bandas que surgem, sobretudo a partir de 67, até que vinham surgindo ali 65 para frente, Turtles, Birds, Loving Spoonful, etc. Essas bandas elas já surgiam já um pouco mais livres para experimentar. Os Beach Boys, parece que a Capitol tinha uma visão muito clara de para quem que ela queria direcionar, qual faixa etária que ela queria atingir, né? E que para essa faixa etária, você tem que falar de escola, carro, surf. Não dá para. E o Brian se recusou a ser essa banda congelada. Só que é tão complexo isso que você vê. O que acontece nesse momento? Quando a gravadora empaca nos Estados Unidos o Pet Sounds, os Beach Boys lançam discos excelentes ali logo depois do Pet Sounds até o final dos anos 70, que passam assim, despercebidos nos Estados Unidos, eles se desconectam completamente da juventude ali daquela época, talvez tivessem tocado em Monte Rave, mas se desconectam completamente dali. Parece que era uma banda de um outro tempo, dos anos 50. Inclusive, nos anos 70, para sobreviver. Inclusive, visualmente, eles ficam numa jogada mais riponga, eles entram no espírito dos anos 60, né? A banda muda completamente. A foto mas muda. Mesmo assim não conseguem, né? Fazer com que fossem acolhidos, porque a propaganda era tanto de que eles eram uma banda, né, ali infantil dos anos 60, do início dos anos 60, que eles não conseguem virar essa chave nos Estados Unidos. Vão na Inglaterra, sim, são bem recebidos, fazem vários shows na Europa, mas no grande mercado que é o americano, não. E nos anos 70, para sobreviver, os Beach Boys lançam vários discos, mas nenhum dá nada. Bons discos também, que não dão em nada. As coletâneas dos Beach Boys se tornam fenômenos de venda na Capitol. Essa já depois, né? Mas tem essa Spirit of America e aquela Endless Summer, né? São as coletâneas desse período. E o Beach Boys, Brian, totalmente recluso, enorme de gordo, deitado numa cama, sem sair. Nessa fase, os Beach Boys se tornam uma banda jukebox, né? Aquela banda que vai pro palco com as mesmas roupinhas, tocar todos os hits e vender coletânea. Ficou congelada nisso, né? Nunca conseguiram fazer essa virada. E por isso que eu falo que o Brian Wilson teve duas mortes, né? Porque essa também é. Mesmo os discos dos Beach Boys que a gente tem, que eu falei que são muito bons, pós Pet Sounds, ou até pós Smile Smile, que é o Smile retalhado, eles são discos com uma participação do Brian muitíssimo menor, né? E cada vez menor. Muitas vezes nos discos dos Beach Boys, nessa fase reclusa do Brian, eles retrabalharam músicas que tinham sido gravadas para o Smile e colocaram lá no disco, tipo, pelo menos a gente precisa de uma canção aqui com o Brian cantando. Mas o Brian não estava mais na banda, né? Eu quero entrar no Smile ali para a gente... Fala, Márcio. Não, eu queria só complementar para lembrar, porque a gente acaba esquecendo depois. Eu vou lembrar que o Carl Wilson tem 2 discos solos muito bons lançados no início dos anos 80. Eu recomendo demais esses 2 álbuns. O Carl Wilson, que morreu em 1998 com 51 anos. E o Dennis Wilson tem aquele que talvez seja considerado o melhor disco solo de um Beach Boy, né? Sem dúvida. Que é o Ocean, de 75, se eu não me engano, que é um descasso mesmo, que ele de alguma forma surpreendeu todo mundo, né? Porque o Dennis, dentro não que ele não compusesse, ele cantava também, mas ele mostrou um talento muito acima da média. Esse álbum é muito bom. Acessibilidade, né? Porque o que você não via do Dennis até então era tamanha confessionalidade nas canções. É um disco de um baterista que parece um disco de um cantor-compositor, assim, de altíssimo nível. Lembrando que o Dennis morreu em 83 com só 39 anos, né? Surfando. Ele era o único que surfava, inclusive. Eu queria falar do Smile, né? A gente já tocou aqui no assunto. Aí sim, o melhor disco dos Beach Boys. Depois do Já que o Pet Sounds não pode ser comparado. Pois é. Ele é uma obra ambiciosa também, né? Que nunca saiu como ele queria. Foi engavetada, virou lenda, só décadas depois que ele conseguiu revisitar esse material. O Smile é o grande e se da música pop. Qual a importância simbólica do Smile dentro da obra do Brian? Eu acho que você matou bem.
ele foi retalhado e virou esse ótimo disco doidão, né? O Smile Smile, que abre com uma das grandes composições do Brian Wilson de todos os tempos, que é Heroes and Villains, que é uma canção espetacular, absolutamente espetacular. Esse disco tem Good Vibrations, inclusive, com o Cal cantando, mas aqui ele tá inteiro, né? Ele inteiro assim, com a capa integral, demorou realmente muito a sair, saiu só nos anos 2000. Esse aqui é de 2011, inclusive, essa edição. O Brian lançou antes, né? Escrito Brian Wilson apresenta Smile. E aí o Mike Love, que detinha o nome dos Beach Boys, epa, pera aí, amigo. Oi, calma lá, vamos lançar. Isso aqui até rendeu. Novo disco dos Beach Boys. That's Why God... Não, como é que é o nome do disco? That's Why God Made Radio. Uma coisa assim. E fizeram turnê, Brian tocando, inclusive. Que é um disco legal. Já deu entrevista. O do God Made the Radio, né? É legal, nostálgico, né? Aquela coisa já que apela mais para uma memória afetiva, né? Sim. Agora, eu acho esse aqui, sim, o melhor disco dos Beach Boys, que o Pet Sounds não pode estar na lista, eu sempre falar assim, porque o Ciro Papi, o nosso maluco do som, quando eu coloquei que pô, já ia xingar lá, porra, você falou que você não colocou o Pet Sounds na lista, porra, qual é? Esse disco tem aqui a gravação completa de uma das canções mais lindas de toda a história do planeta Terra, que é Surf's Up, que sai no disco Surf's Up, mas era original dessas sessões. Ela fecha também esse disco. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui mas esse disco aí, ele é o produzido dos anos 60 ou ele tem overdubs posteriores? Não tem. Ele tem trabalhos assim de remixagem, tem muita coisa, inclusive, inacabada, né? Vinhetas, né? Mas assim, eu não sei se não sei se isso aqui era possível de acabar também, não. Ele estava tão surtado nessa época, né? Tão na mania, né? Colocando o povo de chapéu de bombeiro Enfim, a coisa estava passando muito do limite, né? Mas tem momentos ali que é de profunda conexão mística, inclusive, a canção dele. É bem arrebatador o disco, assim. Mas é um disco que dá um trabalho de ouvir. Até pelo tamanho, não é um disco audacioso, mas que cumpre a audácia. Assim. Quem poderia estar aqui junto nessa live e que assistiu o show do Brian Wilson em Londres, essa turnê, quando esse disco saiu, coisa e tal, que o Brian fez um show solos, né? Foi nosso amigo Lúcio Brancato, que inclusive tem uma foto com o Brian Wilson. Acho que foi. O Lúcio tem uma ligação espiritual com o Brian também, coisa e tal. Enfim, o Lúcio que já teve várias lives aqui, coisa e tal. É o nosso. Tem os Três Mosquiteiros, é o nosso. Como é que é? D'Artagnan. Mas o Lúcio deve estar trabalhando nesse momento, inclusive, nesse exato momento agora. Mas, enfim. O que o Romero falou, assino tudo embaixo, vou dizer o seguinte, para mim o mais triste de tudo isso é como esse mundo pop às vezes é cruel, né? Se falou muito dos anos 70, se falava dos anos 80 sobre esse disco e tal, saiu só no longínquo século XXI, imagina a dor do Brian em conviver com isso, não sei como é que ele levou isso Mas enfim, a gente teve drops desse disco em outros discos, coisa e tal. O Romero citou uma música que eu adoro também, que é Heroes and Villains, a Surf's Up, que é outra que também batizou um outro álbum posterior. Ou seja, isso foi esquartejado, esse disco, e foi fracionado em outros trabalhos dos Beach Boys. O que é uma pena, né? Porque, na verdade, dentro da cabeça da lógica do mundo, se o Pet Sounds fosse aclamado, obviamente que esse disco viria depois como o próprio Brian queria, né? Mas não foi o que aconteceu, né? Então... E vocês acham que o Smile revela algo sobre o estado emocional e mental do Brian na época? Eu acho que revela. Se o Pet Sounds é muito mais organizado ainda, né? Que a gente falou, intimista, ali alguém procurando ser ouvido. O Smile já tem uma grande loucura. O Smile já pode ser quase considerado uma sinfonia daquele tempo, mas que também, tristemente, é todo o encerramento de uma era. Dali para frente nunca mais foi igual. E ali você tem um retrato, sim, de um sujeito que está sofrendo mentalmente, porque tem elementos como Good Vibrations, mas tem
profundas confusões também, que ele consegue expressar musicalmente ainda. Ele consegue colocar para fora. Mas talvez sem limite. Se você pensar em mania e depressão, muito na mania. O outro já um pouco mais para depressão, né? O Pet Sound. Mas ainda com certo equilíbrio. Esse muito na mania. Muito na mania. Entendi.